Capítulo Edward. A convocatória chegou na hora que precedeu a alvorada, quando o mundo estava quieto e cinzento. Alien arrancou rudemente dos sonhos com um chacoalhão, e Ned cambaleou para o frio da madrugada, tonto de sono, indo encontrar seu cavalo selado e o rei já montado. Robert vestia grossas luvas marrons e um pesado manto de peles com um capuz que lhe cobria as orelhas, e estava igualzinho a um urso sentado em cima de um cavalo. De pé, Stark! Rugiu. De pé, de pé. Temos assunto de estados a tratar. Com certeza, disse Ned. Entre, vossa graça. Alien ergueu a aba da tenda. Não, 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 disse Robert. Saía-lhe vapor da boca a cada palavra. O acampamento está cheio de ouvidos. Além disso, quero afastar-me e saborear este seu país. Ned viu que Sir Boros e Sir Meryn esperavam atrás dele com uma dúzia de guardas. Nada havia a fazer exceto esfregar o sono para longe dos olhos, vestir-se e montar. Robert marcou o passo, puxando com um enorme cavalo de batalha negro, quando Ned galopava ao seu lado, tentando acompanhá-lo. Gritou uma pergunta quando cavalgavam, mas o vento levou suas palavras para longe, e o rei não o ouviu. Depois disso, Ned seguiu em silêncio. Em pouco tempo abandonavam a estrada do rei e avançavam por onduladas planícies escuras de névoa. A essa altura, a guarda tinha ficado uma pequena distância para trás, suficiente para não ouvi-los, mas mesmo assim Robert não abrandava. A alvorada chegou quando subiu um cume de uma pequena elevação, e o rei finalmente parou. A essa altura, estavam várias milhas do sul do grupo principal. Robert estava corado e animado quando Ned puxou as rédeas do cavalo para seu lado. Deuses! O rei praguejou rindo. Deuses! Faz bem sair e cavalgar como é suposto que um homem faça. Juro, Ned. Esteja a rastejar por aí é o suficiente para deixar um homem louco. Robert Baratheon nunca foi um homem paciente. Aquela maldita casa rolante, o modo como range e geme, subindo cada clive na estrada como se fosse uma montanha. Prometo-lhe que, se aquela miserável coisa partir, mais algum eixo, queimo-a e a Cersei que ande. Ned soltou uma gargalhada. De bom grado, acenderia a tocha por vossa graça. Bom homem. O rei lhe deu uma palmada no ombro. Parte de mim queria deixá-los todos para trás e simplesmente continuar a andar. Um sorriso tocou os lábios de Ned. Eu acho que fala sério. Falo, disse o rei. Que lhe parece, Ned? Só você e eu. Dois cavaleiros vagabundos, na estrada do rei, com as espadas ao nosso lado, e só os deuses sabem o que é à nossa frente. E talvez uma filha de lavrador ou uma garota de taverna para nos aquecer a cama à noite. Gostaria que fosse possível, disse Ned, mas agora temos deveres, meu sucerano, para com o reino, para com nossos filhos, para com a senhora minha esposa e você para com a sua rainha. Não somos mais os rapazes que fomos. Você nunca foi um rapaz, resmungou Robert. Maior é pena. E no entanto, houve aquela ocasião. Como se chamava aquela plebeia que teve? Becca? Não, essa foi uma das minhas, que os deuses a adorem, de cabelos negros e aqueles olhos doces, grandes, podia se afogar neles. A sua chamava-se Alena? Não, você me disse uma vez, seria Merle? Sabe a quem me refiro, a mãe do seu bastardo. O nome era Willa, respondeu Ned com fria cortesia, e eu prefiro não falar dela. Willa, sim, o rei sorriu. Devia ser uma mulher incomum, pois foi capaz de fazer Lord Eddard Stark se esquecer da sua honra, ainda que por uma hora. Nunca me falou de sua aparência. A boca de Ned apertou-se em ira. Nem o farei. Deixe esse assunto, Robert. Pelo amor que diz ter por mim, desonrei-me e desonrei Catelyn, aos olhos dos deuses e dos homens. Que os deuses sejam louvados. Quase nem conhecia Catelyn, tinha tomado por esposa. Ela esperava meu filho. É duro demais consigo, Ned. Sempre foi. Que diabo. Nenhuma mulher quer ter na cama Baelor, o bem-aventurado. Deu uma palmada no joelho. Bem, não falarei mais no assunto. Se guarda sentimentos tão fortes a esse respeito, se bem que, juro, por vezes é tão espinhoso que deveria adotar um ouriço como selo. O sol nascente lançava dedos de luz através das pálidas neblinas brancas da alvorada. Uma larga planície estendia-se abaixo deles, nua e marrom, com a planura interrompida aqui e ali por longas outoeiros baixos. Ned dedicou-se ao seu rei, as elevações tumulares dos primeiros homens. Robert franziu a sobrancelha. Viemos parar em um cemitério? No norte, há elevações tumulares por todo lado, vossa graça, Ned informou. Esta terra é antiga e fria, resmungou Robert, apertando mais do manto ao redor do corpo. A guarda tinha parado bem atrás deles, na base da elevação. Bem, não trouxe aqui para falar de sepulturas ou discutir sobre seu bastardo. Chegou um mensageiro durante a noite com uma mensagem de Lord Varys, em Porto Real. Tome. O rei tirou o papel do cinto e entregou a Ned. Varys, o eunuco, era o mestre dos segredos do rei. Servia agora Robert da mesma forma que antes servira Aerys Targaryen. Ned desenrolou o papel, agitou, pensando em Lysa e sua terrível acusação. Mas a mensagem não dizia a respeito da senhora Arryn. Qual é a fonte dessa informação? Lembra-se de Sir Jorah Mormont? Gostaria de poder esquecê-lo, disse Ned sem cerimônia. Os Mormonts das Ilhas dos Ursos eram uma casa antiga,
orgulhosa e honrada, mas suas terras eram frias, distantes e pobres. Ser Jorah tentara encher os cofres da família vendendo alguns caçadores furtivos a um negociante de escravos Tirosh. Como os Mormonts eram vassalos dos Starks, seu crime tinha desonrado o norte. Ned fizera longa viagem para o oeste até as Ilhas dos Ursos, só para descobrir, ao chegar, que Jorah havia zarpado, escapando do alcance do gelo e da justiça do rei. Desde então, tinha se passado 5 anos. Ser Jorah está agora em Pentos, ansioso por ganhar o perdão real que lhe permita regressar do exílio, explicou Robert. Lord Varys fez bom uso dele. Então o negociante de escravos transformou-se em espião? Disse Ned com antipatia. Devolveu a carta ao rei. Preferia que tivesse transformado em cadáver. Varys me disse que os espiões são mais úteis do que os cadáveres, disse Robert. Jorah à parte. O que acha do relatório? Daenerys Targaryen desposou um senhor dos cavalos Dothraki qualquer? Devemos enviar-lhe um presente de casamento? O rei franziu a sobrancelha. Talvez uma faca. Uma boa faca afiada e um bom homem para manejá-la. Ned não fingiu surpresa. O ódio de Robert pelos Targaryen era nele uma loucura. Lembrava-se das palavras iradas que tinha trocado quando Tywin Lannister presenteara Robert com os cadáveres da esposa e dos filhos de Rhaegar, em sinal de fidelidade. Ned chamara aquilo de assassinato. Robert chamara de guerra. Quando protestara que o jovem príncipe e a jovem princesa não eram mais que bebês, o recém-coroado rei respondera: não vejo bebês, somente filhotes de dragão. Nem mesmo Jon Arryn fora capaz de acalmar com essa tempestade. Eddard Stark cavalgara para longe nesse mesmo dia, a fim de lutar sozinho as últimas batalhas da guerra no sul. Fora preciso outra morte para reconciliá-los, a de Lyanna, e a dor que partilharam com seu falecimento. Dessa vez, Ned resolveu dominar o gênio. Vossa Graça, a moça é pouco mais do que uma criança. Não é Vossa Graça um Tywin Lannister ter para chacinar inocentes. Dizia-se que a filha de Rhaegar chorava quando a arrastaram debaixo da cama para enfrentar as espadas. O garoto não era mais que um bebê de peito, mas os soldados de Lord Tywin arrancaram-lhe dos braços da mãe e esmagaram-lhe a cabeça contra uma parede. E quanto tempo essa jovem permanecerá inocente? A boca de Robert endureceu. Essa criança irá em breve abrir as pernas e começar a parir mais filhotes de dragão para me atormentar. Seja como for, disse Ned, o assassinato de crianças seria vil, inqualificável. Inqualificável? Rugiu o rei. O que Aerys fez a seu irmão Brandon foi inqualificável. O modo como o senhor seu pai morreu, isso foi inqualificável. E Rhaegar, quantas vezes acha que ele violou sua irmã? Quantas centenas de vezes? Sua voz tornava-se tão alta que o cavalo que montava relinchou nervosamente. O rei puxou as rédeas com força, sossegando o animal, e apontou o dedo irado para Ned. Matarei cada Targaryen em que puser a mão até estarem tão mortos como seus dragões. Então mijarei em suas tumbas. Ned sabia que não era boa ideia desafiá-lo quando estava sob o domínio da ira. Se os anos não tinham amenizado a sede de vingança de Robert, nenhuma palavra sua poderia ajudar. Mas não pode pôr as mãos nesta, está bem? Disse ele em voz calma. A boca do rei retorceu-se numa expressão amarga. Não, malditos sejam os deuses. Um pustulento queijeiro pentoche qualquer mantém. Ela e o irmão, fechados em sua propriedade, com eunucos de chapéu bicudo por todo lado. E agora os entregou aos Dothraki. Deveria ter mandado matá-los há anos, quando ainda era fácil chegar até eles. Mas Jon era tão mau como você. Maior tolo fui eu, por lhe dar ouvido. Jon Arryn era um homem sensato e uma boa mão. Robert refolegou. A ira o deixava tão subitamente quando tinha chegado. Dizem que Khal Drogo tem 100 mil homens em sua horda. O que diria Jon sobre isso? Diria que o mesmo 1 milhão de Dothraki não são ameaça para o reino desde que fique do outro lado do Mar Estreito, replicou Ned com calma. Os bárbaros não têm navios, odeiam e temem o mar aberto. O rei moveu-se desconfortavelmente na cela. Talvez, mas podem obter navios de cidades livres. Digo-lhe, Ned, esse casamento não me agrada. Ainda há nos 7 reinos quem me chame usurpador. Esqueceu-se de quantas casas lutaram pelos Targaryens durante a guerra? Por enquanto, esperam sua honra. Mas deles meia chance e me assassinarão no leito. E aos meus filhos também. Se o rei pedinte atravessar o mar numa horda de Dothraki atrás dele, os traidores a ele se juntarão. Não atravessará, prometeu Ned. E se por algum azar atravessar, nós o atiraremos de volta ao mar, uma vez escolhido o novo guardião do leste. O rei soltou um gemido. Pela última vez, não nomearei guardião ao garoto Arryn. Sei que ele é um sobrinho, mas que os Targaryens usufruíram a cama dos Dothraki seria louco se deixasse um quarto do reino nas mãos de uma criança enfermiça. Ned estava preparado para aquilo. E, no entanto, ainda precisamos de um guardião do leste. Se Robert Arryn não serve, nomeie um de seus irmãos. Stannis, de certo, provocou seu valor no acerto da Ponta Tempestade. Deixou o nome pairar por um momento. O rei franziu a testa e nada disse. Parecia desconfortável. Isso é,
é, terminou Ned em voz baixa observando, a não ser que já tenha prometido a posição a outra pessoa. Por um momento, Robert teve a elegância de parecer surpreso. Quase no mesmo momento, o olhar passou a denotar aborrecimento. E se o fiz? É Jaime Lannister, não é? Robert pôs-se de novo no cavalo em movimento, com os calcanhares e desceu a colina em direção aos outeiros. Ned o acompanhou. O rei prosseguiu a cavalgada, com os olhos fixos em frente. Sim, disse por fim. Uma única palavra dura para pôr uma pedra sobre o assunto. O regicida, retrucou Ned. Então os rumores eram verdadeiros. Sabia que trilhava agora terreno perigoso. Um homem apto e corajoso sem dúvida, disse com cuidado. Mas seu pai é guardião do oeste, Robert. E seu tempo, Sir Jaime, irá sucedê-lo nesse título. Nenhum homem deve defender tanto o leste quanto o oeste. Deixou de dizer sua real preocupação, que a nomeação iria pôr metade do exército do reino nas mãos dos Lannisters. Tratarei dessa luta quando o inimigo aparecer no campo de batalha, disse o rei teimosamente. Por ora, Lord Tywin, paira eterno sobre Rochedo Casterly. Portanto, duvido que Jaime lhe sucederá em breve. Não me aborreça com isso, Ned. A pedra foi colocada. Vossa Graça, posso falar com franqueza? Parece ser incapaz de impedir, resmungou Robert, cavalgar através do mato alto e marrom. Pode mesmo confiar em Jaime Lannister. É irmão gêmeo da minha mulher, o irmão juramentado da guarda. Com a vida, a fortuna e a honra sujeitas às minhas, tal como estavam sujeitas às de Aerys Targaryen, Ned ressaltou. Por que haveria de desconfiar dele? Fez tudo o que lhe pedi. Sua espada ajudou a conquistar o trono em que me sento. Sua espada ajudou a manchar o trono em que se senta, pensou Ned. Mas não permitiu que as palavras lhe atravessassem os lábios. Fez o juramento de proteger a vida do rei com a dele próprio. Depois abriu a garganta deste mesmo rei com uma espada. Pelos 7 infernos, alguém tinha de matar Aerys, disse Robert, puxando as rédeas de sua montaria e fazendo parar abruptamente junto ao antigo outreiro. Se Jaime não o fizesse, teríamos de ter sido eu ou você. Nós não éramos irmãos juramentados da Guarda Real, Ned respondeu. Decidiu, naquele lugar, que tinha chegado o momento de Robert ouvir toda a verdade. Recorde-se do tridente, Vossa Graça. Conquistei-la a minha coroa. Como posso esquecê-lo? Vossa Graça foi ferido por Rhaegar, recordou-lhe Ned. E assim, quando a tropa Targaryen cedeu e fugiu, deixou a perseguição nas minhas mãos. O que restava do exército de Rhaegar apressou-se em regressar a Porto Real. Nós o seguimos. Aerys estava na Torre Vermelha com vários milhares de lealistas. Eu esperava encontrar os portões fechados a nossas forças. Robert balançou impacientemente a cabeça. E, em vez disso, descobrir que os nossos homens já tinham conquistado a cidade. E então... Nossos homens não, Ned disse pacientemente. Os homens de Lannister. Era o leão de Lannister que flutuava sobre os balaúrdes, e não o veado dourado. E eles conquistaram a cidade pela traição. A guerra durou quase um ano. Senhores grandes e pequenos tinham se agrupado sobre os estandartes de Robert. Outros tinham permanecido leais aos Targaryens. Os poderosos Lannister de Rochedo Casterly, os guardiões do oeste, tinham permanecido à margem da luta, ignorando os apelos das armas, vindos quer dos rebeldes, quer dos lealistas. Aerys Targaryen deveria ter pensado que os deuses respondiam às suas preces quando Lord Tywin Lannister apareceu perante os portões de Porto Real, com um exército de 12.000 homens, declarando-se leal. E assim, o Rei Louco ordenou seu último ato de loucura, abriu sua cidade e os leões que estavam à porta. A traição era uma moeda que os Targaryens reconheciam bem, disse Robert. A ira lhe subia novamente. Os Lannisters pagaram-lhe na mesma moeda. Não foi menos do que mereciam. Não será isso que perturbará meu sono. Você não estava lá, disse Ned, com amargura na voz. O sono perturbado não lhe era estranho. Viera suas mentiras durante 14 anos, e à noite elas ainda o assombravam. Não houve honra naquela conquista. Que os outros carreguem a sua honra, praguejou Robert. Quando foi que algum Targaryen conheceu a honra? Desça sua cripta, interrogue Lyanna sobre a honra do dragão. Vingou Lyanna no tridente, disse Ned, parando ao lado do rei. Prometa-me, Ned, sussurrou ela. Isso não a trouxe de volta. Robert afastou o olhar para o horizonte cinzento. Malditos sejam os deuses, foi uma vitória vazia a que me deram. Uma coroa. Foi pela donzela que orei a eles. A sua irmã, salva. E minha de novo, como estava destinada a ser. Pergunto-lhe, Ned, de que serve usar uma coroa? Os deuses zombam tanto das preces dos reis, quanto dos vaqueiros. Não posso responder pelos deuses, Vossa Graça. Só por aquilo que encontrei quando entrei na sala do trono aquele dia, disse Ned. Aerys estava morto no chão, afogado no próprio sangue. Seus crânios de dragões observavam nas paredes. Havia homens dos Lannister por toda parte. Jaime trajava o manto branco da guarda real, por cima da armadura dourada. Ainda o vejo. Até a espada era dourada. Estava sentado no trono de ferro, bem acima dos cavaleiros, usando um elmo em forma de cabeça de leão. Como brilhava. Isso eu sei, protestou o rei. Eu ainda estava montado. Percorri todo o salão em silêncio, entre as longas fileiras de crânios de dragão. De algum modo, parecia que me observavam. Parei diante do trono, olhando por baixo.
Tinha a espada dourada pousada sobre as pernas, com a lâmina vermelha de sangue do rei. Meus homens começavam a encher a sala atrás de mim, e os Lannister afastaram-se. Nunca disse uma palavra. Olhei ali sentado no trono e esperei. Por fim, Jaime soltou uma gargalhada e se ergueu. Tirou o elmo e disse: Nada tem a temer, Stark. Estava apenas mantendo quente para nosso amigo Robert. Temo que não seja uma cadeira muito confortável. O rei atirou a cabeça para trás e rugiu. Suas gargalhadas assustaram um bando de corvos que saltaram no meio das altas gramas marrons num frenético bater de asas. Pensa que devo desconfiar de Lannister porque se sentou no trono por alguns momentos? Voltou a sacudir-se de riso. Jaime não tinha mais de 17 anos, Ned. Era pouco mais que um rapaz. Rapaz ou homem, não tinha direito naquele trono. Talvez estivesse cansado, sugeriu Robert. Matar reis é trabalho pesado. Os deuses sabem que não há mais lugar onde descansar o traseiro naquela maldita sala. E ele falou a verdade. É uma cadeira brutalmente desconfortável, de todas as maneiras. O rei balançou a cabeça. Bem, agora conheço o negro pecado de Jaime e o assunto pode ser esquecido. Estou mortalmente farto de segredos. Questões e assuntos de estados, Ned. É tudo tão entediante quanto contar moedas. Bem, vamos cavalgar. Você costumava saber fazer isso. Quero voltar a sentir o vento nos cabelos. Voltou a pôr os cavalos em movimento e galopou sobre o outeiro, fazendo saltar terras atrás de si. Por um momento, Ned não o seguiu. Tinha ficado sem palavras e se sentia cheio de uma grande sensação de impotência. Uma vez mais perguntou a si mesmo o que fazia ali e qual seria o motivo de ter vindo. Não era nenhum Jon Arryn, capaz de pôr freio à impetuosidade do rei e de lhe inculcar sabedoria. Robert faria o que lhe apetecesse, como sempre fizera. Nada do que Ned pudesse fazer ou dizer mudaria isso. Seu lugar era em Winterfell. Seu lugar era com Catelyn, na sua dor e com Bran. Mas o homem nem sempre podia estar a seu lado. Resignado, Eddard Stark bateu com as botas no cavalo e foi atrás do rei.